A natureza está cheia de coisas incríveis, né? Mas poucas são tão paradoxais quanto o polvo. Pensa bem, é uma criatura que parece quebrar todas as regras da biologia. Um verdadeiro gênio sem espinha dorsal que, sério, nos força a repensar tudo o que a gente acha que sabe sobre inteligência. E é exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder. Como é que pode um animal sem espinha dorsal ser tão inteligente? E mais, como é que um molusco, parente próximo de caracóis e ostras, desenvolveu uma mente que, olha, chega a competir com a de alguns mamíferos? A resposta para isso é uma jornada evolutiva simplesmente espetacular. Então, para a gente começar a entender essa genialidade toda, o primeiro passo é olhar para o quão diferente, quão radicalmente diferente o povo é dos parentes mais próximos dele. É aí que o paradoxo começa a se desenhar. É que olha só o contraste. De um lado você tem o molusco típico, né? Pensa num caracol, numa ostra, bichos lentos, protegidos por uma concha dura, com um sistema nervoso bem simples, feito para uma vida, digamos, mais passiva. Agora, do outro lado, o polvo. Um predador ágil, rápido, sem nenhuma armadura para se proteger, que vive basicamente da própria astúcia. A diferença é tão absurda que parece mentira que eles fazem parte do mesmo grupo de animais. E aqui vem um número que, olha, muda completamente o jogo. Um polvo tem cerca de 500 milhões de neurônios. 500 milhões! Para ter uma ideia do que isso significa, é um número comparável ao cérebro de um cachorro. É uma capacidade neural gigantesca, algo que a gente simplesmente não esperaria encontrar no invertebrado. E essa citação aqui, ela resume o mistério de uma forma perfeita. O ponto principal é o seguinte: a inteligência do polvo não é só uma versão mais simples da nossa, sabe? Não é isso. É algo que foi construído em cima de uma arquitetura totalmente diferente. É um caminho alternativo que a evolução encontrou para chegar na cognição complexa. Tá, mas essa arquitetura tão única, tão diferente, ela não surgiu do nada, né? Claro que não. Ela foi o resultado de uma aposta evolutiva e uma aposta de altíssimo risco, feita há centenas de milhões de anos. Vamos fazer uma viagem no tempo aqui. A nossa linhagem evolutiva e a dos polvos se separaram, pasmem, há 600 milhões de anos. O nosso último ancestral em comum era provavelmente um tipo de verme bem simples. De lá para cá, a evolução seguiu dois caminhos completamente independentes para chegar na inteligência. E a grande virada, essa aposta que eu mencionei, aconteceu bem depois, já na era Mesozoica. E qual foi essa aposta? Basicamente, abrir mão da concha protetora. Ao perder essa armadura, os ancestrais do polvo ficaram completamente vulneráveis. E aí, só tinha um jeito de sobreviver: ser mais rápido, mais flexível e, o mais importante de tudo, ser mais esperto que os predadores. Foi essa vulnerabilidade que, no fim das contas, forçou o cérebro a se desenvolver. E foi essa pressão evolutiva toda que acabou criando um sistema nervoso que, sinceramente, não se parece com nada que a gente conheça. É como se fosse uma mente distribuída, quase uma rede de computadores biológica. A forma como a mente do polvo é organizada é simplesmente fascinante. Sim, ele tem um cérebro central, mas aqui vem o pulo do gato. 2/3 de todos os seus neurônios estão espalhados pelos 8 braços. Isso mesmo. O que significa que cada braço funciona como um mini-cérebro capaz de tomar as próprias decisões de forma quase independente. Isso nos leva para um conceito que é super revolucionário na ciência, chamado cognição incorporada. O que isso quer dizer? Basicamente, para um povo, pensar não é algo que acontece só na cabeça. O próprio ato de tocar, de sentir, de manipular o mundo com os braços já é uma forma de pensar, de processar informações. O corpo literalmente pensa junto com o cérebro. E com essa arquitetura toda especial, claro, vem comportamentos que são simplesmente incríveis. Eles são mestres em resolver problemas, tipo abrir potes com tampa de rosca. Eles usam ferramentas como carregar cascas de coco para usar de abrigo, e a camuflagem deles, gente, é surreal. Eles mudam de cor e textura instantaneamente para se misturar com o ambiente, sendo que eles nem enxergam cores. É a inteligência prática na sua forma mais pura. Ok, mas para alimentar um cérebro tão complexo e um estilo de vida tão agitado, é preciso ter um motor biológico à altura, né? Uma verdadeira máquina de alto desempenho. E aqui a gente vê mais uma diferença gigantesca. A maioria dos moluscos tem o que a gente chama de sistema circulatório aberto, que é bem pouco eficiente. Já o polvo, assim como nós vertebrados, evoluiu para ter um sistema fechado. O sangue corre dentro de vasos, o que permite uma pressão muito maior e uma entrega de oxigênio super rápida. Sem esse sistema de alta performance, o cérebro e os músculos dele simplesmente não dariam conta do recado. E para dar conta de tudo isso, eles não têm um nem dois, mas 3 corações. É isso mesmo.
2 deles trabalham bombeando sangue para as brânquias, para pegar oxigênio. E um terceiro coração, maior e mais forte, pega esse sangue já oxigenado e distribui para o resto do corpo. É um motor biológico super turbinado. E tem mais uma curiosidade simplesmente fascinante. O sangue do polvo é azul. Isso porque, em vez de usar hemoglobina, que é a base de ferro, como o nosso sangue, o deles usa hemocianina, que é a base de cobre. E essa molécula de cobre é muito mais eficiente para transportar oxigênio na água fria e com pouco oxigênio, que é exatamente o ambiente onde muitos deles vivem. Só que toda essa sofisticação, toda essa genialidade tem um preço. Um preço bem alto, na verdade. E é aqui que a gente entra na parte talvez mais trágica da história do polvo. Apesar de serem tão inteligentes, a grande maioria dos polvos vive no máximo 1 ou 2 anos. Olha só esse gráfico, a comparação é chocante. A vida deles é um piscar de olhos perto de outros animais considerados inteligentes. Mas por que tão pouco? A resposta está nesta equação aqui. Vamos pensar juntos. Uma inteligência super sofisticada, mas uma mobilidade extrema. Isso exige o quê? Um metabolismo super acelerado. É como se eles vivessem a vida em fast forward, sabe? Eles queimam toda a energia, todos os recursos biológicos numa velocidade incrível. E o resultado disso? Um envelhecimento muito rápido e uma morte prematura. Essa estratégia de viver rápido e morrer jovem tem até um nome na biologia: semeliparidade. Significa que o organismo se reproduz uma única vez na vida e depois morre. No caso do polvo, depois do acasalamento, é como se um interruptor hormonal fosse ligado e o corpo entra num declínio rápido. A fêmea, por exemplo, passa o resto da sua curta vida protegendo os ovos, sem nem se alimentar. É o sacrifício final para garantir a sobrevivência da próxima geração. Então, no fim das contas, o que toda essa história nos diz? Que o polvo é muito mais do que só uma curiosidade da natureza. Ele é, na verdade, uma lição profunda sobre como a própria evolução funciona. O polvo é um dos exemplos mais espetaculares de um fenômeno chamado evolução convergente. O que isso quer dizer? Que a natureza, mesmo começando de pontos totalmente diferentes, com ancestrais que não tinham nada a ver um com o outro, conseguiu chegar numa solução parecida, nesse caso, a inteligência complexa, por caminhos completamente independentes. E essa frase aqui do filósofo Peter Godfrey Smith, ela é genial para resumir tudo. Os povos são um experimento independente na evolução de cérebros grandes. Pensa nisso. É como se a natureza tivesse feito um experimento totalmente separado para ver o que a consciência poderia ser. Eles provam que não existe um único jeito de se construir uma mente. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que é quase filosófica. Se a inteligência evoluiu de uma forma tão estranha, tão diferente, aqui mesmo no nosso planeta, vinda de um parente do caracol, o que impede a gente de imaginar que outras mentes, talvez ainda mais diferentes, possam existir por aí no universo? O polvo, no fundo, é um lembrete de que as possibilidades da vida e da consciência são infinitamente mais vastas do que a nossa imaginação consegue alcançar.